Olá pessoal, mais uma vez aqui no projeto Um Livro por Semana para trazer um livro que, assim, eu acho que é conhecido pela maioria dos pagãos, que é o livro da Laurie Cabot, O Poder da Bruxa. Esse livro aqui foi um marco, assim, para muitas pessoas na bruxaria, e digo também que para mim, esse livro, se vocês puderem ver, ele tá bem velhinho, né? Acho que dá para vocês verem aqui. Tá bem acabadinho, mas é um livro que eu guardo com muito carinho porque marcou os meus primeiros passos na arte. Bom, a Laurie Cabot é uma bruxa norte-americana que hoje já tá velhinha, mas que é muito conhecida aí no meio pagão, até mesmo pela sua figura, né, extravagante, assim, exuberante. Laurie Cabot, ela é uma bruxa de Salem, que inclusive foi reconhecida como bruxa oficial de Salem, e é uma figura muito interessante, assim, eu particularmente acho ela uma figura muito interessante e que faz até hoje um trabalho público para a bruxaria nos Estados Unidos, e que teve seus livros publicados e traduzidos em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Eu acho que esse livro aqui foi o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil, traduzido. Essa edição que eu tenho aqui, eu comprei este livro em 98, e a edição é de 1990, editora Campos. É muito bacana, assim, esse livro aqui, porque ele me remete aos meus primeiros passos na bruxaria, as primeiras descobertas, assim. Eu lembro que eu comprei esse livro num shopping em São Paulo, na loja Além da Lenda, e, nossa, eu me encantei realmente com as informações que esse livro traz. E tanto esse livro quanto a própria figura da Laurie Cabot é uma figura, assim, polêmica em alguns sentidos, até pelo modo como ela se veste, o modo como ela vive a sua vida, assim. Ela é uma figura realmente, até para alguns, estranha. Mas, assim, é um livro que vale a pena ler, é um livro que vale a pena conhecer. Eu tenho um amigo, que é o Evandro, que ele detesta esse livro, mas eu particularmente gosto muito dele. Inclusive a minha amizade com o Evandro surgiu lá nos idos dos anos 2000, exatamente por discordar da opinião dele com relação a esse livro. Ele não gostava do livro e eu defendi o livro numa lista de discussão que hoje já nem existe mais. Mas, assim, isso me ensinou muita coisa também, que é respeitar a opinião das pessoas, né? Entender que a gente tem amigos, mas a gente não precisa concordar com tudo, né? Só porque a gente é amigo. E eu sempre que pego esse livro, não tem jeito, eu lembro do Evandro. Um beijo pra você, pra Jean e pro Neto, tá bom? Bom, esse aqui é um livro que ele tem mais ou menos 300 páginas. É um livro com muita informação, é um livro muito denso. Não é uma leitura difícil, mas é um livro que tem muita informação. Então é legal para quem está começando, é legal para quem já trilhou aí alguns passos da bruxaria. E existem muitos conceitos nesse livro aqui, que hoje, se a gente for pensar na bruxaria no Brasil, a gente que é internauta aí, muitas coisas que são ditas hoje ou negadas pelas pessoas, é engraçado porque Laurie Cabot fala sobre essas questões nesse livro também de uma forma até bem natural. Por exemplo, no começo do livro, ela vai falar sobre Maria, mãe de Jesus, sobre como ela, lá nos primórdios, ainda criança, ela conseguia enxergar na Virgem Maria a figura da deusa. Então é muito legal, assim, hoje a gente tem a maioria das pessoas tem um asco, assim, pelos cristãos e tal, e ela fala com muito carinho da mãe de Jesus aqui. Eu gostaria de ler até um trechinho aqui para vocês, é logo no começo do livro, na página 3. Ela fala assim: Maria, mãe de Jesus, também me fascinou. Maravilhava-me como ela podia ter dado à luz a alguém que era divino sem que fosse ela mesma divina. Perguntava-me se Maria teria sido alguma espécie de deusa, a fonte da vida. Sacerdotes e freiras disseram-nos que ela não era divina, mas realmente nunca acreditei nisso. Ela tinha poder demais. A nossa igreja tinha uma magnífica estátua de Maria de pé sobre um crescente, com uma serpente enroscada a seus pés e a terra embaixo. Pensei que uma mulher que podia ficar de pé sobre a terra, a lua e uma serpente estava longe de ser um simples mortal. Então é muito interessante a gente refletir sobre isso, né? Hoje a gente tem
uma tendência de negar o cristianismo, até por todo o contexto histórico, por tudo que foi causado em nome de um Deus, né? Tantas pessoas que morreram em nome dessa fé. Mas Laura Cabot aqui nesse livro, ela já logo no início, ela já vai falar disso, né? Sobre a visão, tirando um pouco essa visão de dor, essa visão ruim do cristianismo. Ela com certeza, não estou dizendo que ela é uma bruxa cristã, não é isso não, muito pelo contrário, inclusive aqui no meio do livro, não vou me lembrar exatamente onde, ela vem trazer muitas coisas assim sobre a Inquisição, sobre o poder da igreja e a destruição que isso causou. Alguns santos da igreja, como Agostinho e Tomás de Aquino, tudo que eles falaram contra as mulheres, que é realmente revoltante da gente ler. Eu me lembro que eu fiz faculdade de Direito e na faculdade eu aprendi sobre Tomás de Aquino e Agostinho a parte científica do que eles contribuíram e tal. Mas na faculdade eu já tinha lido este livro há um tempo. Eu mesma, às vezes, tinha um pouco de relutância em gostar de ouvir, assim, né? Não gostava muito de ouvir falar de Agostinho e de Tomás de Aquino. Mas, independente disso, para a ciência, de alguma forma, eles contribuíram para a noção de leis, essas coisas, né? Mas isso é um assunto bem mais profundo que a gente aborda numa outra ocasião com vocês. Bom, como eu disse para vocês, ele é bem denso, ele tem muitas informações, muitas mesmo, exercícios e rituais e tal, e informação histórica e tal. Mas o sumário dele, ele é bem resumido. Ele começa então com a introdução, depois ela vai falar sobre o antigo poder da magia, a velha religião, o que eles dizem acerca das bruxas, e aqui ela vai falar realmente sobre Inquisição, sobre a visão distorcida que se tem das bruxas, a arte dos magos, a ciência da feitiçaria, alfa. Aqui ela aborda bastante coisas com relação às coisas ditas, entre aspas, né? Sobrenaturais, sobre recicladores de energia, sobre os esponjas, sobre sentir o ambiente, todas essas coisas. Depois ela vai falar a vida de uma bruxa, a magia cotidiana, a vida de uma bruxa, as datas marcantes, então ela vai falar dos esbás, sabás, o futuro da bruxaria, então ela faz ela põe a visão dela sobre a disseminação e toda a história da bruxaria depois da descoberta dela, né? Daí vem o epílogo, que é tipo a conclusão, né? Apêndice, recursos e tabelas correspondentes, que é muito legal para vocês fazerem as coisas e ter É um livro muito legal, porque é um livro de consulta, é um livro de consulta histórica, é bem legal esse livro, eu gosto muito dele. Na página 147, ela vai falar sobre as leis da magia, né, as leis da feitiçaria, as leis da bruxaria, enfim, né, sabendo a diferença de cada um desses conceitos. E ela vai trazer as leis herméticas como a base da bruxaria, a base de fazer um feitiço, a base de tudo. E, assim, apesar de muita gente discordar disso, eu concordo plenamente, né? Ela vai trazer as informações das leis herméticas. As leis herméticas são leis que vieram de Hermes Trismegisto, né? E é muito legal, quem tiver a oportunidade de ler um outro livro que eu não vou abordar aqui, mas que é fundamental, é um livro fininho, mas é um livro de estudos, assim, fortíssimo, né? Que é o Caibalion, que fala exatamente sobre as leis herméticas e fala sobre as leis que são a base para a bruxaria. Então, ela vai trazer essas leis, começando pela lei do mentalismo, depois a lei da correspondência, a lei da vibração, a lei da polaridade, a lei do ritmo, a lei do gênero, a lei da causa e efeito. Enfim, são as leis herméticas abordadas por uma bruxa, por uma pagã. Então vale muito a pena vocês lerem especificamente esse trecho, é muito legal de vocês lerem, até mesmo para vocês entenderem como é que funciona a magia. A magia, fazer um feitiço, fazer algo desse tipo, não é simplesmente um ritual no sentido de teatrinho. Existe toda uma explicação, de certa forma, científica para que aquilo que a gente faz no feitiço se manifeste efetivamente no físico. E através do conhecimento das leis herméticas, que a Laura Cabot aborda também nesse livro, é que você vai poder entender por que um feitiço funciona, que não é algo assim, é feitiço, né, como, nós não, mas como as pessoas, os trouxas, geralmente acham, né.
O livro, ele é um livro legal, assim, ele tem algumas imagens, eu gostaria de mostrar para vocês até aqui. Quando ela fala de alfa, ela vai trazer a escala de alfa, né, para se entrar em alfa. Ela vai explicar direitinho como faz para entrar em alfa. E aqui com as cores, não sei se vai dar para vocês verem direitinho, ela vai falar sobre a escala, né, aqui subindo para se atingir alfa. E ela ensina passo a passo como isso deve ser feito. É muito legal. Outro ponto que ela aborda aqui, que é muito legal, e eu queria até mostrar para vocês, é sobre a arte de curar, né? Ela vai tratar, eu já tive até a oportunidade de falar para vocês sobre isso, sobre como os bruxos e as bruxas são curadores, né? Então ela vai falar que é muito bacana o jeito como ela aborda essa coisa, né? É um subtítulo aqui na página 248 que chama-se A Arte de Curar. Queria ler um trechinho aqui para vocês. A feitiçaria sempre fez parte das artes curativas. Em tempos idos, os terapeutas usaram ervas e auras, as mãos e as mentes em aditamento à cirurgia física e à manipulação para tratar doenças e curar enfermos. Com a evolução da prática da medicina moderna, nas últimas centenas de anos, os antigos métodos que usam ervas, auras, mãos, técnicas de espírito, corpo, mente caíram em desfavor. Somente as bruxas e outros terapeutas naturais mantiveram viva a arte e a ciência de curar por métodos naturais. É muito legal de você fazer a relação disso com a terapia complementar, as terapias holísticas, né? Eu sou apaixonada por terapia holística, eu já trabalho com isso há bastante tempo e é muito fantástico realmente, porque se a gente for olhar lá para trás, os bruxos e os terapeutas, né, estavam ali juntinhos. E depois, com o tempo, com a ciência moderna vindo, isso realmente caiu em desuso. Então as pessoas às vezes têm uma ideia negativa ou assim de descrença das terapias alternativas, das terapias complementares, holísticas, né? Que dá tudo no mesmo, é a mesma coisa. Mas que, se a gente for olhar lá para trás, realmente tiveram a sua origem nas bruxas, nos bruxos. É muito bacana e lembrar disso e falar isso para vocês me deixa muito emocionada e feliz. Porque mais uma vez eu percebo que realmente o meu caminho sempre foi o caminho da cura, de trabalhar com as mãos, de trabalhar com a cura, né? Eu estudo terapia holística há muitos anos, especificamente desde 2001, que foi o primeiro curso que eu fiz. Então são anos aí, são 11 anos de estudos e agora eu tô começando a botar para acontecer realmente o meu instituto, juntamente com meu marido, que é o Instituto de Terapia Complementar. Então é muito legal e me deixa muito feliz de relembrar isso, né, nesse livro que, nossa, estava no comecinho da minha caminhada, eu nem entendi direito o que era terapia complementar, mas já trabalhava com cromoterapia, já trabalhava com uma série de coisas que hoje são ditas até com outras palavras, né, terapia quântica, é algo muito fascinante e que Larry Cabot trouxe aqui de uma forma muito legal, fazendo esse paralelo com as bruxas. Então, assim, é um livro muito legal que eu indico para todo mundo que está começando, mesmo as pessoas que já ouviram falar mal deste livro, leiam este livro e depois deem a sua opinião, conversem comigo, passem a sua opinião. Larry Cabot, Poder da Bruxa, Terra, Lua e o Caminho Mágico Feminino, Editora Campos, eu indico para todo mundo, tá bom? Beijinho para vocês e até semana que vem.